O presidente Lula conversou por telefone com o presidente da China, Xi Jinping. A conversa, que durou cerca de 45 minutos, tratou sobre as relações bilaterais que os países vêm desenvolvendo desde que o presidente chinês esteve no Brasil em 2024. Os dois líderes concordaram em ampliar a cooperação em áreas da fronteira do conhecimento e, por isso, Lula anunciou que vai conceder isenção de algumas categorias de vistos para os chineses. Os presidentes confirmaram um compromisso com o fortalecimento das Nações Unidas para a defesa da paz e estabilidade mundial. Quem chega aqui no Conexão para analisar essa relação comercial entre Brasil e China é o economista Ricardo Buso. Ricardo, boa tarde e obrigado por estar com a gente nesta sexta-feira. Boa tarde, Jonathan. Boa tarde a todos. Sempre um prazer. Ricardo, do ponto de vista econômico, essa aproximação Brasil e China traz benefícios aqui para a gente? Sempre traz, Porque a China é o nosso maior parceiro comercial, foi o nosso porto seguro nessa truculência do Trump em 2025, era de quem nós poderíamos esperar que mantivesse comércio internacional conosco, e os números mostram, Enquanto para os Estados Unidos, em 2025, nós exportamos 37 bilhões de dólares e importamos 45, a China nos rendeu 100 bilhões de dólares em exportações e 70 bilhões em importações, um saldo comercial robusto aí de 30 bilhões de dólares, a segunda maior economia do mundo, mas aí tem um potencial muito, muito grande, porque tem um bônus demográfico mais recente dos Estados Unidos, uma migração do campo para a cidade que mexeu com muito da economia mundial e uma escala gigantesca na casa de 1 bilhão de habitantes, então é quem mais se credencia aí para chegar com uma nova ordem econômica nas próximas décadas. Mas é claro, ninguém quer se indispor hoje com a maior economia do mundo, justamente os Estados Unidos, por isso que o Brasil tem muita parcimônia nessa relação. Por exemplo, o Brasil não quis aderir ao Rota da Seda, ao novo Rota da Seda, um projeto gigantesco da China de infraestrutura para interligar a Ásia, a América e a Europa. Tudo isso para não mostrar uma demasiada submissão e criar indisposição com outros parceiros, no caso dos Estados Unidos, o segundo maior destino das nossas exportações. Então, a diplomacia é uma coreografia, Tudo muito bem ensaiado, tudo muito bem planejado. Ricardo, agora que a gente queria entender, como é que a China se tornou essa gigante, Essa foi uma mudança repentina ou algo que o governo chinês veio trabalhando ao longo de muitos anos? O governo chinês tem um planejamento muito bom, super centralizado. Claro que as informações são muito fechadas, mas tem mais de 1 bilhão de habitantes. E a partir da década de 60, 70, com mais atraso em relação ao resto do mundo desenvolvido, houve uma migração do campo para a cidade. Aí sim a China começou a se desenvolver porque tinha escala para isso. Então, qualquer mudança na China, por exemplo, de hábitos simples, quando o chinês quer algo relativamente recente, quando o chinês passou a incorporar o hábito de tomar um copo de leite por dia, o comércio global de derivados de leite é muito turbinado, porque é leite para 1 bilhão de habitantes. E assim a China foi crescendo, porque você tem tudo isso que os outros países passaram no século passado, a China chegou atrasado, só que com um potencial muito grande, respaldado agora que não é mais a maior população do mundo, é a segunda maior população do mundo, mas há poucos anos era o maior. Ricardo, ao mesmo tempo em que essa parceria econômica traz muitos benefícios, ela também oferece ameaça a alguns setores da nossa economia. E vou citar, por exemplo, a indústria, Hoje, muito do que os brasileiros importam vem da China. A nossa indústria certamente não é tão competitiva quanto a indústria chinesa. De fato, a competitividade deles é muito maior, mas a situação fica ainda mais delicada nesse contexto geopolítico atual, de que os Estados Unidos veem a China como ameaça e querem retaliar qualquer aproximação com a China. Embora nós exportamos muito mais para a China, mas o que nós mandamos para lá são produtos básicos, Soja, petróleo, carne, açúcar, enquanto para os Estados Unidos, eles atendem um gargalo que nós temos,
que é a questão de mandar alguns produtos mais industrializados com valor agregado. Então, embora o volume da China seja muito interessante para nós, essa opção de vender para os Estados Unidos com valor agregado e atender a nossa indústria é uma porta que não pode se fechar. Daí tanto cuidado nessas relações, tanto em o que tratar com os Estados Unidos, como em que tratar com a China, de que maneira que os Estados Unidos vão ver isso aí. O presidente Lula citou a questão da ampliação de alguns vistos, para chineses no Brasil. A gente imagina que isso também, de contrapartida, facilite o nosso acesso, o acesso de brasileiros ao território chinês. Isso, do ponto de vista comercial, é importante a gente ter, por exemplo, essa maior facilidade de acesso dos dois países, tanto os chineses aqui no Brasil quanto brasileiros na China, para a gente conseguir ter uma troca de conhecimento, brasileiros indo até a China, por exemplo, para oferecer serviços, vender produtos, oferecer o que a indústria brasileira tem de produção, outros setores também da nossa economia? Sem dúvida. Quando nós falamos em facilitar essa entrada de nacionais, de diferentes países, isso mostra uma proximidade muito grande e gera confiança. Mas a questão é que a China já sinalizou com isso. A China já recebe sem necessidade de visto para algumas categorias de curta estadia de lá. E se tem algo muito relevante na diplomacia e importante para esse mundo aí do comércio internacional, é a reciprocidade. Então, a China começou e o que o Brasil faz é ser recíproco ao ato dela, mas facilita bastante e mostra um desenvolvimento, uma maturidade grande para desenvolver relações cada vez maiores. E aí é simplesmente com a segunda maior economia do mundo, um contraponto a um parceiro tão polêmico quanto aos Estados Unidos, que não é polêmico só para o Brasil, está sendo polêmico para o mundo inteiro. E óbvio, a China está de olho nisso, mostrando que a relação com ela é de outra forma, não pela força, mas sim pelo canal de multilateralismo, pelo desenvolvimento socioeconômico e por tudo que ela pode oferecer de vantagens. É claro, ela não oferece as vantagens por oferecer, ela tem uma fatia disso sempre como resposta, é a forma dela trabalhar, mas assusta muito menos. Ricardo Buso, muito obrigado pela análise e pela participação. Bom fim de semana para você. Obrigado, bom final de semana, sempre à disposição. Obrigado.